Oi, gente! Como nos vídeos anteriores eu falei que tinha aparecido algum outro problema no coração, eu vou falar hoje pra vocês um pouquinho sobre ele, que chama CIA, Comunicação Interatrial, que é um buraco entre as câmaras superiores do coração. E se não diagnosticar na idade adulta, ele pode prejudicar coração, pulmão e até diminuir o tempo de vida. Os bebês não têm sintomas nenhum, não sentem nada. Já um adulto, por volta dos 30 anos, por aí, pode ter alguns sintomas como falta de ar, palpitação, fadiga, inchaço nas pernas, pés ou no abdômen. E os buracos que são pequenos, eles podem fechar por conta própria, sozinhos. Já os de médio e grande porte, que são maiores, pode ter que necessitar de correção cirúrgica, que no meu caso os médicos ainda estão avaliando o tamanho que ele está. Então a médica chegou a comentar sobre cirurgia, tudo, porém eu preciso fazer alguns exames antes para ver o tamanho que está o buraco, se está comprometendo algum pulmão, alguma coisa, como que tá certinho. E eu tô tomando medicação, como eu falei nos outros vídeos também, acho que, se eu não me engano, na live com a doutora eu falei, que tô tomando medicação de 8 em 8 horas. E esse remédio, por enquanto, não tive efeito colateral nenhum. Só um pouco de sono em algumas horas específicas, depois que ele começa a agir, que dá um pouco de sono. Mas como eles diminuíram a dosagem do remédio, não é tanto sono que eu sinto, tá? Continuei tomando, normal, de 8 em 8 horas e tá tudo ok. Também, eu vou falar um pouquinho de quando eu peguei Covid. No primeiro dia de sintoma, eu tive sintoma só por 12 horas. Eu comecei sentindo numa quinta-feira à noite e na sexta-feira, às 6 horas da manhã, foi o último sintoma. Depois disso, eu já não tive mais nada. O primeiro sintoma foi febre. Eu tive febre que variava de 37,8 a 38,8, que foi a última vez que eu medi que eu tava com febre, que tava altíssima. Aí eu já fui tomar um banho pra diminuir a febre. Fiquei meio ruim pra comer, não conseguia comer direito, ficava meio... não queria comer. Na quinta-feira foi bem difícil. Na sexta de manhã, que foi o último sintoma que eu tive, às 6 horas da manhã, levantei pra ir no banheiro e tava lavando a mão, assim, eu vi minha vista fechando, como se fosse fechando, assim. E a última vez que eu senti isso, eu percebi que eu ia desmaiar. E eu avisei o médico. Então, eu já percebi, eu falei, opa, vou desmaiar. E tentei ir pro quarto rapidinho, que pra ir do banheiro pro meu quarto tem um corredor. Tem que passar pela sala pra chegar no meu quarto. E eu falei, vou pro quarto rapidinho, que se eu desmaiar eu caio em cima da cama. Que meu esposo tava dormindo, ele ia perceber que eu não tava bem. Só que não deu tempo. Eu cheguei na porta do quarto, eu coloquei a mão na porta, assim, e já caí de joelho. Aí nisso ele já acordou assustado, virou, olhando pra mim. Isso ele me contando, porque eu já tava apagada, não lembro. Eu lembro de ter, assim, escutado um barulho muito alto, que foi a hora que eu bati o rosto no ventilador. Graças a Deus o ventilador estava desligado, porque se tivesse ligado, tinha enrolado todo o meu cabelo. E na hora que eu bati o rosto, assim, ele me pegou rapidamente, me colocou na cama. E eu fui voltando aos poucos. Fui, voltando. A minha boca, na hora que eu bati, eu senti doendo, só que como eu tava meio que desmaiando, não senti tanto assim. Eu fui sentir a hora que tava voltando. Cortou tudinho, o lado de dentro da boca. O lado de fora machucou a boca e o nariz que eu bati. Esse lado ficou todo dolorido. Fiquei uns dias com o nariz dolorido, boca cortada. Foi a pior parte porque ficou ruim pra comer. Nisso eu ainda não sabia que era Covid. Foi o último sintoma. Dali pro resto do dia, tava bem. Aí eu falei pro meu esposo, ó, vou fazer um teste de Covid, vou na farmácia. Não fui no hospital, ele tinha ido e o exame dele tinha dado positivo na quinta-feira à noite, que foi a hora que eu comecei com sintomas. Ele já tava bem, ele teve sintomas antes, mas naqueles dias ele já estava bem. E aí eu fui, fiz o teste de Covid e ele deu positivo. Aí, até então, não fui no médico, continuei em casa, tomando chá de limão com alho, vique, gengibre. Fui tomando esse chá e tomei um remédio só de 8 em 8 horas, de sexta pro sábado.
De sábado já para domingo, eu já tomei de 12 em 12 horas porque já não tava tão mal. Como a febre já tinha saído, eu só tava com o corpo meio ruim, meio esquisito e pra comer tava meio ruinzinho ainda. Mas foi melhorando, foi passando os dias, tudo. Meu esposo voltou a trabalhar, eu fiquei 15 dias certinho de quarentena. Ele fez os 15 dias deles, que acabou uns 6 dias antes de mim. Aí ele voltou a trabalhar e eu fiquei em casa. Teve um dia que ele foi trabalhar, foi o meu último dia de quarentena. O último. Eu comecei a me sentir mal e falta de ar, dor no peito. E pegar Covid para quem tem comorbidade é arriscado, né? Por causa do que pode afetar, tudo que pode vir a ter de sintomas. E nisso eu comecei a ter muita falta de ar e o peito disparar e não conseguia respirar e comecei a chorar, que tava passando muito mal. Aí eu falei pra ele, quero ir no médico. Aí nisso eu consegui ir me acalmando, respirando e consegui voltar a respirar, foi passando, tava com muita dor também nos seios. E aquilo me deu uma certa preocupação. No outro dia que ele chegou do serviço, eu falei pra ele, vamos no médico, logo cedo. Eu fiquei de boa a noite em casa, tranquila, ele tinha ido trabalhar, fiquei tranquila. E quando ele chegou, eu falei pra ele, vamos no médico, porque eu tô bem, só que ainda venho até, às vezes, algumas faltas de ar. Aí eu cheguei no médico, conversei, avisei tudo que eu tive Covid, tinha saído de quarentena alguns dias, tudo. E aí ele pegou e passou uns exames pra mim fazer de sangue, pra ver se tinha risco de ter infarto. E um outro exame que dava pra ver se tinha coágulo no corpo ou se alguma alteração poderia vir a ser um coágulo por conta da Covid. E eu falei pra ele do problema do coração. E ele pediu um raio-x. Aí quando eu cheguei com os resultados pra ele, ele passou uma medicação, cheguei com os resultados pra ele. Ele olhou e falou assim, ó, risco de infarto você não tem, tá? Tipo, 0,01. E de trombose também não tem alteração nenhuma no seu sangue, nada, tá tudo normal. Aí quando ele olhou o raio-x, ele viu uma mancha no meu raio-x. Eu tava com um pouco de tosse também. Aí ele olhou o raio-x e falou assim, ó, tem uma manchinha, mas é bem pouquinho no seu raio-x. Vou pedir uma tomografia. Falei, tá bom. Fui lá, fiz uma tomografia, tudo. Quando eu voltei pra ele com o resultado da tomografia, ele olhou e falou assim, ó, a tomografia tá normal. Nem parece que você teve Covid. Provavelmente o que mostrou no seu raio-x é o que tá mostrando aqui na tomografia, que é o que você me falou, a alteração do problema que você tem no coração, mas como você trata com cardiologista, tá tudo certo. De resto, nem parece que você teve Covid. Falei, graças a Deus, saí de lá aliviada. Ele falou assim que da falta de ar, da pressão, de tudo que eu senti, provavelmente tenha sido uma crise de ansiedade. Porque fiquei muitos dias dentro de casa, a gente não tava saindo e tinha coisas pra resolver e não conseguia resolver. Eu fiquei do dia 31 de dezembro até uns dia 15 de janeiro, dia 10, por aí, dentro de casa, sem sair pra nada. Então, provavelmente desencadeou uma crise de ansiedade ali. Eu já sou um pouco ansiosa de natureza, mas eu mesma consigo me acalmar. Mas essa foi tão forte que eu não conseguia me acalmar. Então, às vezes dá uns gatilhos, só que eu mesma, tipo, paro assim e falo, não, calma aí, deixa eu resolver uma coisa de cada vez. E é isso. Então, falei o que tinha que falar tudinho. Nos próximos vídeos, eu vou falar um pouquinho sobre atividade física, se eu faço ou não, sobre como é a minha rotina do dia a dia com esse problema do coração, se tá afetando alguma coisa, como que está sendo. Então, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouquinho sobre os dois problemas que eu tenho, a anomalia de UHL e a CIA, que por enquanto, assim, da anomalia tá normal, tá tudo ok, tranquilo. Da CIA a gente tá em investigação ainda, provavelmente mês que vem eu vou ter uma resposta concreta do que vai ser feito, porque tem consulta, tem uns exames pra fazer ainda. E eu volto a falar um pouquinho
sobre o que os médicos vão me falar e sobre o que vai ter que fazer. Obrigada por assistirem, espero que estejam gostando e até o próximo vídeo. Tchau!